Olá a todos, seja muito bem-vindo para mais uma aula. Na aula de hoje, eu vou utilizar Python para fazer tudo aquilo que a gente aprendeu em MySQL em via de script, né? A gente digitou nosso script, depois rodamos linha de comando e nós criamos um banco de dados, nós nos conectamos a ele, nós criamos tabela, nós fizemos inserções, nós aprendemos sobre a projeção, sobre a seleção, sobre a junção, aprendemos sobre chave primária, aprendemos sobre chave estrangeira, aprendemos várias coisas, ok? Mas como é que se faz isso utilizando uma linguagem de programação, ok? Então vamos aprender, né? E aí nós vamos passo a passo como a gente foi indo quando a gente estava ali na parte de script, ok? Então bora lá. Eu criei aqui, ok, uma exceção chamada config, ok? Que ela vai ter o quê? Ela vai ter a configuração do meu banco, ok? Então, bora lá. Vou criar aqui uma classe. Uma classe é o quê? Um objeto, ok? Jéssica, eu não sei o que é uma classe, eu não sei o que é um objeto. Aí você tá com dificuldade, você tem dificuldade em orientação a objeto, ok? Então você vai ter que estudar orientação a objeto, né? Eu estou fazendo umas aulas de Python, né, para colocar aqui, mas vai demorar a gente chegar lá na parte de orientação a objeto, ok? Então, eu sei Python, Jéssica, eu conheço um pouco de Python, eu conheço um pouco da linguagem, mas eu tenho dificuldade de orientação a objeto, então você vai ter que estudar um pouquinho isso, tá? E porque é muito importante a orientação a objeto, tá? Então, bora lá. Estou criando um objeto chamado config, ok? E o que eu vou ter dentro dessa classe? Se eu tenho uma classe que se chama uma configuração, então eu tenho que ter coisa de configuração, ok? Eu não posso ter uma classe que chama frutas e ter carros nela, ok? Cada classe, o que tem que ter na classe, aquilo que condiz com o que o nome da classe diz que ela vai fazer. Então, numa classe de configuração, então aqui eu vou ter o quê? As configurações necessárias para mim poder realizar o quê? A minha conexão com o banco, poder criar o meu banco de dados, ok? Então, ok, bora lá. Então, eu vou estar trabalhando o quê? Com banco de dados. Então, DB, o que para me poder me conectar a um banco de dados, para me poder criar um banco de dados, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o host, ok? Então, host. E o host é o que, gente? Onde você está conectado, ok? Por exemplo, o localhost é o local ao qual você está conectado. Se eu vier aqui, ó, vou abrir aqui o Workbench para vocês verem. Pronto. Aqui está o Workbench do MySQL, ok? Ele já está falando para mim que eu estou que localhost, ok? O meu banco de dados, ele está onde? Na minha máquina pessoal, ok? Por que ele está aqui? Porque estamos usando para fins de estudo, para fins acadêmicos, para estudar, ok? Então, ele está na minha máquina. Então, se você está utilizando para estudo, automaticamente, provavelmente, ele vai estar também na sua máquina. Então, é localhost, ok? O seu local que você está é o localhost. Ou você pode usar a porta do seu computador, ok? Se você está se conectando a um banco que não está no seu computador, aí você precisa do local dele, ok? Então, você precisa do host. Aí, provavelmente, o DBA vai passar para você, ó, seu local, o seu host é tal, enfim, ok? Ele vai passar a informação que você precisa ter para você poder se conectar ao banco, ok? Então, bora lá. O meu é local host. Aí, bora lá.
para nós conectar a um banco de dados, para nós poder fazer a criação do nosso banco de dados, nós vamos precisar do que? Do usuário. Então, dbUse é igual, ó, o meu usuário é o root, entendeu? Então, pronto. Usuário root. Vamos precisar também password da senha, ok? Então, essa é a minha senha, ok? E depois nós vamos precisar também do banco de dados que nós vamos criar, que é o database. Mas, por enquanto, tá bom. Vamos lá, porque a gente não criou ainda, né? Vamos salvar. E aí eu vou criar aqui o... criando banco de dados. Pronto. Bora lá. Para me criar um banco de dados, eu vou precisar de algumas coisinhas. Mas primeiro eu vou fazer, porque eu sempre faço, eu tenho, né, esse costume, gosto de fazer isso, e aí você faz se você quiser ou não. Eu vou criar um ambiente virtual, ok? Por que eu vou criar um ambiente virtual? Porque eu gosto de instalar as coisas nesse ambiente virtual, ok? E não direto na minha máquina, ok? Mas isso aí é opcional, ok? Se você gosta de ter as coisas instaladas já no seu computador, ok. Vantagem e desvantagem. Vantagem é que você não vai ficar ocupando espaço na sua máquina. Desvantagem, toda vez que você for utilizá-lo, por exemplo, eu estou utilizando agora. Se eu criar aqui um novo projeto, né, para mim, eu vou ter que fazer essa instalação novamente, ok? Então, bora lá. Então, eu vou instalar o meu ambiente virtual. E para instalar, gente, não sei instalar meu ambiente virtual. Vamos aqui, gente. Eu quero instalar o que no ambiente virtual? Então, ambiente virtual. Aqui, ó, ativar ambiente virtual Python. Pronto, eu gosto de usar aqui o Python documentos, ok? Os docs. Então eu entro aqui, o que eu faço? Aqui ele já está me dando já aqui, ó, como é que eu crio meu ambiente virtual. Então eu venho aqui, opa, jogo da velha, comenta, ok? O código, então eu vou comentar aqui. Eu não vou querer esse tutorial, querer que chama env. Então eu vou pegar esse comandinho aqui e vou criar meu ambiente virtual. Ó, o meu ambiente virtual já foi criado aqui, ok? Aí, ok. Ele não conectou sozinho. Então eu vou lá, volto lá, ó. E eu vou pegar o quê? O que vai ativar. Qual que é ativo? Ele está dizendo que esse aqui é o de ativar, ok? Uma vez criado seu ambiente virtual, você deve ativá-lo. Então vamos ativá-lo. Tá vendo? Você não precisa ter tudo decorado na sua cabeça. Você só tem que saber o que você precisa e como procurar. Pronto, meu ambiente virtual foi ativado. Agora eu posso fazer a instalação, ok? Então aqui, ó, aqui cria o ambiente virtual, ok? E aqui ativa o ambiente virtual. Pronto? Deixa eu beber uma aguinha aqui.
eu vou fazer a conexão com meu MySQL utilizando a biblioteca mysql.conector, ok? É o nome da biblioteca. Ok, tendo isso, eu vou aonde? Vou aqui também, ó, no Google e coloco aqui, ó, pip, que é o de instalador, e o nome da biblioteca que eu quero instalar. Então, ele já vai me dar quem? Aqui, ó, o pip install. Já tudo certinho. Eu volto aqui e faço o quê? E põe para instalar, ok? Pronto. Pronto, já instalou. Tá vendo, gente? É assim que você vai fazendo durante a sua vida, gente. Porque nem sempre você consegue gravar tudo na sua cabeça. Você não vai, já vou dizer, você não vai conseguir gravar tudo na sua cabeça. Não tem como, gente. Porque são muitos comandos, são muitas bibliotecas. É um mundo muito grande. E ainda por cima, a tecnologia ela avança muito rápido. As coisas mudam muito rápido. São coisas muito novas, ok? Então, o essencial é você aprender como funciona, ok? Decorar, você não precisa, porque você só precisa saber como funciona, o que você precisa e como achá-lo, ok? Então, pronto. Tendo já a nossa biblioteca instalada, vamos ao quê? Vamos chamar. Onde é que está a configuração? As configurações não estão aqui. Então, eu preciso chamar essa configuração, ok? Então, eu vou chegar aqui e vou dar aqui from config import config. E aí, eu vou fazer aqui config igual config. Então, eu inicializei aqui a minha classe, ok? E eu disse que a minha classe chamada config, eu vou chamar ela de config. Então, eu vou começar. Gente, eu estou fazendo super entendendo que vocês entendam Python, tá? Então, entendendo que você sabe o que é um objeto, sabendo que eu estou instanciando esse objeto e eu estou chamando ele aqui de config, ok? Super entendendo que você sabe o que é um try, um except, ok? E um finale. Finale. Mas eu vou explicar aqui, ok? O que eu fiz? Eu instanciei aqui a minha classe aqui chamada config, chamando ela de config, ok? E eu estou fazendo um try, um except e um finale. O try é o que eu espero que rode, ok? Que eu espero lá que ele faça a criação do banco, ok? O except é que caso dê um erro, entendeu? Ele vai dar uma exceção para mim, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, except mysql ponto conector ponto erro. Caso dê um erro, ok? Vou chamar isso aqui tudo de erro. Caso dê um erro, eu quero que ele printe para mim na tela o erro que ocorrer, viu? Então, erro no MySQL. E aí, ele vai printar aqui para mim o erro. Ok? Lembrando que é opcional o except, ok? Mas eu acredito que se a gente está trabalhando aqui com uma conexão e isso pode dar um erro, eu vou querer saber qual foi o erro que deu, ok? Então, eu acredito que você quer saber o erro que deu. Então, você faz o quê? Um except.
Então, você passa, se chama mysql.conector, que é a biblioteca que nós estamos utilizando, e ele tem o quê? O erro lá já, uma funçãozinha lá do erro. Então, você vai chamar ele, é o mysql.conector.erro. E funçãozinha não, mas ele tem uma classe lá de erro, ok? E aí, você vai o quê? Eu estou chamando isso aqui tudo de erro, tá, gente? E aí, eu estou falando o quê? Printa pra mim na tela o erro que deu, ok? E aí, o que que eu vou fazer? Bora lá. Eu vou criar aqui umas variáveis chamadas conexão, none, vazio, cursor, igual none, ok? E aqui, if, conexão, precisa ainda criar aqui um cursor, né? Então, vamos aqui, a gente já vem pra cá, ok? Vamos criar aqui o try. O que que eu quero fazer? Eu não quero criar um banco de dados. Então, bora lá. Então, which ele faz o quê? Ele trabalha com conexões, enfim, e ele me garante que quando o comando ele for executado, ok? Mesmo se der erro, se chegar no final, enfim, ele vai fechá-la e vai liberar recurso para mim, ok? Ele vai ficar segurando o recurso para mim. Então, eu uso o it porque no final ele libera o recurso para mim, ok? Ele vai ficar segurando o recurso na máquina, ok? Então, sql.conector. Nós estamos usando quem, gente? A biblioteca. Então, é mysql.conector, ok? E o que que eu vou fazer? Aqui eu não coloquei ponto erro porque eu queria que ele me desse o erro. Aqui eu quero fazer o quê? Eu quero me conectar, não é verdade? Então, connect. Ok? Então, é o que você está fazendo, ok? Então, você tem que saber o que, igual eu falei, né? Desde o começo que eu tô falando, você tem que saber o que você quer fazer. Eu não quero me conectar, então se eu quero me conectar, connect, ok? Eu quero saber o erro, ok? Então, bora lá. Então, mysql.conector.connect, ele espera receber alguns atributos, que é o host, ok? O usuário, a senha e o banco de dados. Mas nós não temos ainda o banco de dados, então nós vamos criar o banco de dados, ok? Então, bora lá. Onde é que está o meu host? Não está lá em config? Então, config.db host. Aqui, ó. Aqui na minha classe, né, config, eu não tenho o db host, que está com o meu local host, o db user, que está com o meu usuário, o db ps host, que está com a minha senha. Então, é isso que eu vou trazer para cá. config.dbhost, config.dbuse, config.db ps host. Então, pronto. Então, eu já passei aqui o meu host, já passei o meu usuário e já passei minha senha, ok? E eu vou chamar isso aqui tudo, gente, mysql.conector.connect, que ele vai estar recebendo esses atributos, ok? De conexão. Ok? Isso aqui, gente, é a mesma coisa de eu ter feito assim, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui embaixo, ok? Conexão igual. E eu estaria recebendo tudo isso, ok? Então, isso aqui é a mesma coisa disso.
Ah, então por que você não faz assim que assim fica mais fácil? Porque eu tô vendo que conexão recebe tudo isso. É porque eu estou usando o it, ok? Porque eu acredito que o it ele é importante, ok? E ele vai o que? Ele vai me ajudar a liberar os recursos para mim. Então, já deixei aqui o it. Então eu coloco aqui na frente, ok? Eu estou dizendo que tudo isso aqui chame de conexão, ok? E agora sim, eu vou criar o meu cursor, ok? Jéssica, por que o do cursor? O cursor, ele me ajuda a passar pelo aquilo que eu quero, ok? Desde passar por uma query, passar, seja uma query de consulta, de criação, de inserção, enfim, ok? Então, eu consigo, um cursor, poder passar por isso, ok? Então, eu estou dizendo que conexão ponto cursor vai se chamar cursor, ok? Que é a mesma coisa de que, Jéssica? A mesma coisa de eu ter criado aqui, ok? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, viu, gente? Cursor está recebendo o quê? Conexão ponto cursor, ok? Isso aqui, estou chamando ele de cursor, ok? Então, bora lá. Então, agora eu tenho um cursor e eu quero fazer uma coisa. O que eu quero fazer? Eu quero executar um comando. Olha só, execute. Cursor.execute, porque eu quero executar o quê? Um comando SQL. Ok? Eu quero executar um comando onde eu vou ter ali uma query que eu quero fazer. E qual é essa query que você quer fazer? Eu quero criar um banco de dados. Não é isso que nós queremos fazer? Nós queremos criar um banco de dados. Então, cursor.execute. Executa o quê? Olha, execute para mim a criação, crie, database. Então, crie para mim um banco de dados. If not, se não existir, ok? Se existir, não tem como criar, né? Já existe. Então, crie para mim um banco de dados se não existir, ok? E aí eu vou passar o nome do banco de dados. Eu poderia passar aqui normal, né? Tipo Python. Ou eu posso trazer isso de algum lugar. Então, como eu já vou precisar disso depois, então por que não já criar ele aqui, né? DB Database. E aí eu vou criar aqui o nome do banco de Python. E aqui eu vou colocar o quê? Config DB Database. Você entende que eu estou criando um banco de dados se não existir chamado Python? Porque isso aqui está me trazendo o quê? Python, ok? Então, no lugar de eu colocar Python, no lugar do que a gente... Lá nós fazíamos o quê? Nós já colocava, já fazia como lá? A gente já fazia assim, né? Quando a gente estava aprendendo lá. Create database, loja. Não é isso? Então, nós já passava lá. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou trazendo o nome de algum lugar da configuração, ok? Porque quando eu for me conectar ao banco de dados chamado Python, eu já vou ter ele aqui, ok? Então, bora lá. Então, cursor.execute, execute esse comando. Crie para mim um banco de dados, se ele não existir, chamado Python, ok? Que está dentro do quê? Dentro tá lá em config, no db-database, ok? Então, ele está aqui dentro da config, ok? Dentro do objeto config, dentro da variável db-database. E aí,
O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. E eu quero ver. Bora lá. E eu quero ver se... Vamos lá. Show Databases. Quem lembra? O que isso aqui faz para mim? Ele vai me trazer... For in cursor print, vou printar na tela, db, peraí, já explico, tá, gente? Só pra mim não me perder aqui. Ó, bora lá. Eu estou criando aqui um banco de dados chamado Python, ok? Então, é a mesma coisa lá que nós aprendemos lá na linha de comando, lá no script, ok? Vamos lá, gente. É isso aqui que eu estou fazendo. Crie para mim database, um banco de dados chamado Python, ok? É isso aqui que eu estou fazendo, ok? A única coisa que mudou aqui é que eu estou falando para ele, crie um banco chamado Python se ele não existir, ok? Só isso aqui que está mudando. E o que muda aqui é que eu estou trazendo o nome Python de algum lugar, ok? Só isso. E lembra que lá, quando a gente criava o banco de dados Python lá, eu falei para você que dava a gente usar o quê? O show database, que ele fazia o quê? Ele me traz uma lista de todos os bancos que eu tenho conectado, ok? Ou que eu tenho criado, ok? Então ele me traz todos os bancos de dados. Aqui não vai ser diferente. Eu estou fazendo o quê? Eu estou executando também o comando show database. E ele vai me trazer o quê? Ele me traz também todos os bancos de dados que eu tenho aqui, ok? Só que eu estou fazendo o quê? Lembra que isso aqui... Lembra não, né? Isso aqui vai trazer uma tupla, ok? Então, ele me traz uma tupla. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer, ok? Pelo cursor, por essa tupla. E aí eu vou printar, ok? Só que para tirar da tupla, eu vou colocar db, a primeira, o primeiro índice, ok? Então eu só estou, na verdade, tirando ele da tupla, ok? Tá tendo aqui alguns erros. Ah, é por causa daqui, porque... Vamos lá. Se conexão... Vamos primeiro fechar o cursor, né? Cursor. Então, cursor.close. If conexão.close. Jéssica, por que quando você abre uma coisa, você tem que fechá-la? Gente, por N motivos. Mas pense assim. Se você sujar, você tem que limpar, ok? Então, você vai estar fazendo aqui várias coisas, ok? Então, por exemplo, você abre um arquivo, ok? E aí você escreveu naquele arquivo. Se você não fechar ele, ele pode o quê? Se corromper, ele pode criar sujeira, ele pode fazer várias coisas. Então, você pode acabar perdendo aquele arquivo que você abriu e escreveu, porque você não fechou ele ao terminar. Então, tudo que você abre, você fecha, ok? Então, eu abri uma conexão, ok? Então, ao chegar ao final, eu devo fechar essa conexão. Eu inicializei um cursor, ok? Então, quando chegar no final, eu devo fechar esse cursor, ok? Então, tudo que eu abrir, eu devo fechar. Então, tudo que você abre na programação, você fecha, ok? Então, vamos tirar isso aqui, porque isso aqui não faz parte do código. E bora lá. Então, eu criei aqui uma extensão
aonde eu tenho a configuração, aonde eu criei uma classe chamada config e eu passei o host, o usuário, a senha e o banco de dados. E aí eu criei uma instância do meu objeto, ok? E chamei ele de config, ok? Eu criei duas variáveis, chamada uma conexão cursor, onde eu não estou passando nada, então ele está none. E ali eu criei um try, aonde eu vou tentar fazer a criação do meu banco de dados, ok? Caso dê algum erro aqui quando eu estiver criando o banco de dados, ele vai dar uma exceção, ok? E aí ele vai mostrar para mim o que é um erro, o erro que ocorreu, ok? E aí ele vai finalizar para mim, mesmo se não der o erro, mas se ele conseguir concluir aqui, ele vai chegar aqui e vai finalizar para mim tanto o cursor como a conexão. E se der um erro, ele também vai finalizar esse cursor e essa conexão para mim, ok? Então, bora lá. Aqui eu estou fazendo, estou me conectando ao banco de dados, ao meu MySQL, né? Passando para ele o localhost, o usuário e a senha. Eu estou criando um banco de dados se ele não existir. E eu estou trazendo para mim os bancos de dados que eu tenho criado. Tá, ele deu erro aqui em database. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver, cursor execute, create database, se não existir, config.db database. O objeto, também quer configurar um objeto aqui, ó, gente. Até ele mesmo fala, config é um objeto, né? Então, o config objeto no atributo db database. Uai, mas tá aqui. Vamos só aqui, gente, abrir aqui. Deixa eu olhar aqui meu banco de dados. Show database. Não tenho, não. Talvez eu não tenha salvo, né? Agora foi. Eu não tinha, gente, salvo, ok? Eu tinha colocado ele aqui, mas eu não tinha salvado. Então, toda vez que você escrever uma linha de comando, Ctrl S que ele salva, ok? Pronto. Aqui ele listou. Vamos lá. Ó, aqui ele listou todos os bancos que eu tenho, ok? E aqui, ó, ele criou Python. Eu não tinha feito aqui. Opa, aqui não. Eu não tinha feito aqui, ó, show database, igual a gente fez lá. E ele aqui não listou todos os bancos que eu tenho e não tinha Python, ok? Mas agora... Opa, cadê aqui? Aqui, ó. Agora ele fez a mesma coisa, ele listou para mim e aqui temos quem? Python. Ele criou. Então nós conseguimos ver que ele criou. E para você ter certeza que ele criou, deixa eu tirar isso aqui, senão toda hora eu vou ficar abrindo isso aqui. Vamos lá. Show database, lista para mim todos os bancos que eu tenho aqui criado. E agora aqui, ó, quem tá aqui? Python, ok? E aí, você quiser, você pode vir também aqui no Okbet, ok? E aqui você consegue ver, cadê? Aqui, ó, pronto. Temos criado aqui Python, ok? Então, você pode vir aqui, ou eu gosto mais de vir por aqui, gente, né? Aí, mas você tem o Okbet, aí você vai usar outra ferramenta. Gente, como já disse, são ferramentas, ok? Você usa aquilo que você gosta mais, ou aquilo que a empresa que você trabalha prefere usar, ok?
É a mesma coisa. Eu gosto muito da linguagem Python. Eu gosto muito de Python, realmente gosto. Ok? É, mas se eu tenho que fazer algum projeto, alguma coisa que não é na linguagem Python, eu vou fazer, ok? Não tem um problema nenhum. Eu posso trabalhar com C, posso trabalhar com C++, posso trabalhar com Python, posso trabalhar com Java, posso trabalhar com C#, posso trabalhar com qual linguagem for, ok? Não tem um problema. Lógico que eu me sinto mais confortável, vou gastar menos tempo, vou conseguir compreender melhor utilizando Python, porque é uma linguagem que eu me dediquei a aprender, ok? E isso funciona para todos os programadores, ou pelo menos deve funcionar, deveria funcionar. Por quê? Porque a primeira coisa, gente, quando você começa a aprender programação, o professor ele já te ensina que a linguagem ela muda, mas a lógica não, ok? Então a lógica de programação, ela sempre é o que? A mesma para todos, ok? Então você tem que se apegar a aprender a lógica e não em si a linguagem, ok? Porque hoje temos Python, amanhã pode ser de uma outra linguagem, ok? Hoje a sua empresa trabalha com uma linguagem, mas amanhã ela pode trabalhar com outra linguagem, ok? Ou as linguagens mudam, mas a empresa ela continua com aquela mesma linguagem, às vezes que é antiga, porque para ela funciona, porque para ela o projeto dela, a empresa dela já está toda estruturada naquela linguagem e às vezes não compensa para ela mudar toda a linguagem, porque para ela já funciona ali, já está tudo ali estruturado, já está tudo funcionando. Por que ela vai mudar, às vezes, de linguagem, né? Às vezes pode mudar uma coisa ou outra dentro da empresa, mas, às vezes, a base toda está uma linguagem antiga, ok? E funciona e está tudo bem, ok, gente? Então, não se apegue à linguagem, ok? Se apegue em aprender a lógica, ok? Então, a mesma coisa com ferramentas, ok? Por exemplo, eu ensinei vocês MySQL o tempo todo por linha de comando, escrevendo aqui, ok? Poderia ter vindo e ensinado por aqui? Sim. Até mostrei, ok? Que tinha a opção, ok? De se aprender por aqui, que você não precisava dar lá um show database, porque aqui já está listando todos os bancos que você tem, ok? Que tem como você criar um, é, uma conexão, tem como você criar um banco, tem como você criar uma tabela, apertando ali os botãozinhos, enfim, ok? Então você consiga apertar aqui e criar uma tabela. Ou você pode criar todas as linhas de código que a gente criou usando o Notepad, criando aqui é, no próprio Workbench, ok? Mas eu disse que Jéssica, iria ensinar digitando os comandos no, Not, no Notepad, ok? E rodando ele via comando por aqui, ok? Foi a maneira que eu quis ensinar, ok? Mas deixando livre, é lógico, cada um programa da maneira que quer. A mesma coisa, você pode usar aqui para ver se o seu banco foi criado, enfim, ok? Eu gosto de vir e olhar aqui, ok? Então, eu chego aqui e bora ver se... Vamos dar aqui um F5. Não carregou. Vamos dar aqui um atualizar. Pronto. Aqui, pronto. Python tá aqui, tá instalado, tá criado, prontinho, bonitinho. Podemos já chegar aqui e ver se tem alguma tabela. Não, não temos tabela porque não criamos tabela, ok? E vai ficar para a próxima aula. Então, aqui, gente, tá aqui, ó, tudo que você pode usar, ok? Temos o Workbench, temos aqui o Debivel, ok? Temos o linha de comando, aí você escolhe o que você quer, ok? E estamos usando aqui Python para que a gente fez a conexão, criamos o banco de dados e listamos o banco de dados,
que foi tudo que a gente aprendeu, ok? Quando a gente estava aprendendo, a gente não aprendeu a criar um banco de dados e a listar o banco de dados? Então, é isso que nós fizemos hoje, ok? Utilizando Python. Então, viu o que é fácil? Você só tem que saber, gente, o que você precisa. Eu quero me conectar? Conecte. Eu quero executar um comando? Execute. Quero verificar o erro? Ponto erro, ok? Então, obrigada a todos. Espero, né, que tenham entendido. Caso não tenham entendido, me mande uma mensagem e eu vou tentar ajudar vocês, ok? De encontro com a sua dificuldade, ok? Jéssica, tem como eu fazer, olhando aqui, fazendo em outra linguagem? O Note sim, gente, porque você tem um Note, ok? Então você já tem um caminho das pedras. Você sabe que você vai ter que. A linguagem que você vai procurar. Tá, eu estou programando, sei lá, em Java. Você tem que ver qual é a biblioteca em Java que se conecta ao MySQL. Aí você pode pesquisar, ok? Aí você. Quando você pegar. Vamos lá, gente, ó. Vai ter alguma coisa, alguma biblioteca, alguma coisa, uma documentação. Opa, que está no Oracle, né? Você vai pesquisando e você vai encontrando exemplos, ok? Vai ter exemplo de como fazer. Aqui está dizendo para fazer como abaixar, escolher a versão, instalar MySQL conectou usando o arquivo, depois do instalador, enfim. Não é isso que a gente quer. Ah, pronto, aqui Python. Na verdade, eu quero a documentação, né? Aqui, ó, Python, documento. Pronto. Aqui. Pronto. Ele tá explicando, tal. Vamos encontrar o que a gente quer, né? Aqui tá dizendo como é que instala, ó. Pip, instala, babá. A documentação, gente. Não... E tudo na vida, uma hora a gente tem que correr na documentação. Não tem pra onde correr, ok? Pronto. Aqui, ó. Importa, mysql.conector. Aí, aqui, né, ele tá fazendo, mas eu expliquei pra vocês, né, que vocês podem colocar dentro da variável, né? O que muda daqui, gente, ó. Vou até copiar e colar. O que muda daqui, vou até deixar esse negócio mais bonitinho ali, como tá o nosso. Opa. Pronto, bora lá. Isso aqui, não é a mesma coisa disso aqui? É. Isso aqui, não é a mesma coisa disso aqui? É. Você tem o quê? Tem um usuário? Tem um usuário. Tem a senha? Tem a senha. Tem o localhost? Tem o localhost. Não tem o database, por quê? Porque eu estou fazendo a criação do banco. Então, eu não tenho ainda o banco de dados. Se eu colocar o banco de dados sem ter criado, vai dar erro, ok? Porque ele vai procurar um banco de dados que não existe,
ok? Como ele vai me conectar num banco que eu não tenho criado? Eu primeiro tenho que criar o banco para depois me conectar, ok? Então, isso aqui sai porque eu não tenho banco de dados, por isso não tem, ok? Na próxima aula isso já vai ter, porque nós já temos o banco de dados criado. Então, isso aqui não é a mesma coisa disso aqui? É, ok? E ele está colocando isso aqui dentro da conexão. O nome da variável dele é CNX, conexão. Que o nosso é o quê? Conexão, ok? E eu não disse que assim ou assim é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que muda é que nós estamos pegando isso aqui, ó. Vamos lá. Ó, ver que vai ficar igualzinho, ó. It. E estou chamando disso aqui, ok? E eu estou fazendo o quê? Estou finalizando ele. Eu não, né? Ele está finalizando a conexão, ok? E nós estamos também finalizando a nossa conexão, só de uma maneira mais estruturada, ok? E aqui ele só está fazendo o quê? Um exemplo, ok? A mesma coisa você. Aqui nós procuramos em Python, né? Porque nós estamos usando Python. Você pode procurar o seu na linguagem que você primeiro, né, procurar a biblioteca, né? Que funciona, por exemplo, em Java. E aí você procura a documentação, porque ele vai te dar o quê? O Node, ok? Como você faz aí a sua conexão. Fechou? Então, a aula ficou grande, né? Com certeza. Mas eu quis mostrar para você, gente, como é que faz, ok? Porque não adianta eu chegar aqui com o código pronto já e só explicar o código e não dizer como é que isso funciona, né? Como é que você procura, como é que você acha, né? Qual é o caminho do norte, ok? Então, é assim, gente. É assim que funciona, ok? Você quer criar um ambiente virtual? Pesquisa, se você não sabe de cor, ok? Ou copia aí, grava aí no bloco de nota aí no seu computador, ok? Como é que cria, como é que ativa, instala o MySQL conector para poder conectar no banco MySQL, ok? Tem um outro, né? Eu fiz aqui uma aula explicando, fazendo conexão com o banco de dados usando um outro, né? Uma outra biblioteca, que também você pode utilizar, ok? Eu estou usando esse, mas você pode usar aí o que tiver disponível, o que você achar melhor, ok? É só você pesquisar, ok? Então, isso é uma vida de um programador, ok, gente? É pesquisar. O programador, ele passa mais tempo, às vezes, pesquisando, estudando, aprendendo coisas novas, do que, às vezes, em si, programando, ok? Então, você pesquisa o que você precisa e você tem que saber o que você quer, ok? Então, como eu disse, você quer conectar? Veja como é que conecta. Você quer executar o comando? Veja como é que se executa, ok? Você quer ver esses valores? Veja como é que você pode fazer, ok? Para você poder, por exemplo, aqui, né? Listar os bancos de dados dos que nós temos criado, ok? Isso daqui, gente, é só realmente mesmo uma estrutura que, caso dê erro, ok? Eu posso saber qual foi o erro, ele pode finalizar para mim o cursor, a conexão, ok? Então, desde já, muito obrigada e até mais.